Boa tarde, que alegria estar com você. Obrigado pela companhia nesta quarta-feira. Hoje é dia 23 de março. Está começando para todo o Brasil ao vivo o programa A Vida em Foco, o seu programa de todas as tardes, trazendo muita informação de qualidade aqui pela TV Evangelizar, ao vivo para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Hoje nós vamos cuidar da saúde das mulheres e entender qual que é o risco da menopausa para o coração. Então nós vamos entender um pouco mais dessas cardiopatias e o meu primeiro convidado já está aqui, é o Dr. Mário Maranhão, que vai tirar muitas dúvidas para você nesta tarde. Também vamos falar aqui sobre pesquisa científica. Você vai ver um projeto que nós temos pela Universidade Federal do Paraná, onde está sendo desenvolvida carne de laboratório. Ela não é uma carne vegetal, você vai entender bem que é uma carne que está sendo produzida através das células, por isso é conhecida como carne celular. Já já você vai entender um pouco mais sobre este projeto. E também vamos passar para você uma receita deliciosa, hoje uma receita salgada, que é um pão de manjericão para você fazer ainda hoje, nesta quarta-feira aí na sua casa. Claro que tem muito mais para você, então fique com a gente, porque está só começando o programa A Vida em Foco. Um alerta importante para você que é mulher, porque muitas vezes a gente pensa que menopausa traz apenas aqueles tipos de mal-estar que incomodam, aqueles calorões, aquela insônia, aquela irritabilidade, mas tem mais coisa envolvida que a gente precisa estar atento, e é por isso que a gente vai conversar agora com o Dr. Mário Maranhão, que é cardiologista. Seja muito bem-vindo, Dr. Mário. Boa tarde, Carol. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço, viu? Espectadores. Doutor Mário, eu tô um pouco assim, até espantada com essa notícia, né? Eu não sabia que existia uma relação entre a menopausa e cardiopatias. Que tipo de doenças que podem estar associadas com a menopausa no sentido cardiológico? Bom, a partir da década de 60, com o advento da pílula anticoncepcional, se começou a dar mais atenção aos problemas cardiovasculares nas mulheres. Tá. Porque até então se sabia que a proteção hormonal existia um papel, como diz o nome, de protetor para esse tipo de doença. Tá. Aliás, quando eu me formei, o infarto do miocárdio, por exemplo, que é uma oclusão súbita de uma artéria coronária, sim, era praticamente uma doença de homens, sim, com mais de 60 anos. E quando a mulher se queixava de dor no peito, ela era encaminhada para um psiquiatra. Achando que ela com ansiedade, achavam com alguma coisa. Que era um problema de ansiedade e etc. Mas na realidade, a história é essa. Quando a mulher atinge a menopausa, ela vai perdendo essa proteção. Tá. E daí fica exposta aos mesmos fatores de risco que afetam o sexo masculino. E com um agravante de que hoje as mulheres elas exercem um papel preponderante na sociedade, elas partilham de todas as atividades. Então elas têm uma vida mais estressante, elas têm um duplo papel, né? Às vezes até mais, porque elas são donas de casa, elas trabalham fora, filho, mas elas têm filhos, elas têm pais idosos para cuidar. E geralmente a mulher é que toma a iniciativa de cuidar da família. Sim. Mas nessa época, então ela fica dentro do grupo de risco. Eu digo até que as mulheres passam a ser companheiras dos homens até nas doenças do coração. Tá vendo? Eu também acho. Desse jeito que o senhor está falando. Porque então, mas eu estou entendendo que se essa questão do cardio, do coração, está relacionada às doenças por causa da falta de hormônio, então da menopausa, seria indicado então uma reposição hormonal até para prevenir nesse caso ou não? Olha, é um fator assim controverso. Porque eu mencionei a pílula anticoncepcional na década de 60.
Então, é uma reposição hormonal, né? Essas Não deixa de pílulas ser. tinham uma carga muito grande de hormônios. Uhum. E daí, a partir daí, começou-se a verificar um aumento do número de casos de infarto, derrame cerebral em mulheres perimenopáusicas, antes da menopausa. Antes da menopausa, tá. E agravado também por alguns hábitos que não eram saudáveis, como, por exemplo, o cigarro. Tá. Né? E a reposição hormonal, ela deve ser indicada e monitorada por um médico especialista na área da ginecologia ou do climatério. Tá. Porque, embora hoje em dia existem muitos medicamentos muito seguros para o uso da mulher nesta fase, mas também tem efeitos colaterais, Sim. efeitos adversos, como qualquer medicação. Sim. Por isso que tem que ser uma indicação específica, né? Na faculdade de medicina, que quando nós exercemos o ato de prescrever um medicamento, nós podemos estar dando um veneno. Sim, claro, dependendo da dose. Que na dosagem adequada, na dosagem certa, porque não existe nenhum medicamento que não tenha efeito colateral. Sim, entendo. Até os mais simples, Sim. como a aspirina, por exemplo, que é usado há mais de 200 anos. Doutor Mário, então, para a gente finalizar, o que a mulher deve fazer quando ela entra na menopausa? Ela precisa, nesse caso, fazer algum tipo de exame cardiológico para evitar esse risco que está associado à menopausa das doenças do coração? Seguramente. Eu até diria que ela deveria fazer um exame também ginecológico, ali do cardiológico, e se submeter a vários testes laboratoriais. Porque não existe um hormônio, existem vários hormônios. Tem uma cadeia que é, digamos assim, disparada no processo da trombose, da formação de coágulos no organismo. E esses coágulos, quando localizados em artérias importantes, como as coronárias, as cerebrais, vasculares, inclusive dos membros inferiores, artérias renais, etc. Então, o que eu posso aconselhar é que as pessoas passem a adotar um estilo de vida saudável. Isso é importante. Uma boa nutrição, bastante legumes, verduras, frutas, grãos, menos carne vermelha. Isso também é um hábito arraigado em nossa sociedade. Sim. Atividade física, não fumar, cuidar se tiver pressão alta ou diabetes, porque são doenças que podem estar presentes e favorecem o aparecimento das doenças do coração. Mas existe também agora uma campanha, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem verificado em estudos que cada vez mulheres mais jovens estão tendo problemas de infarto. Olha só. Mulheres que estão na faixa dos 30, 40, 50 anos. Então, é preciso realmente levar em consideração esse fator. E até foi criado um dia da conscientização das doenças do coração nas mulheres, que é o dia 14 de maio. Em maio. O que se precisa mesmo é o que está se fazendo aqui, Carol. É conscientizar, despertar as mulheres de que elas podem também ter problemas de coração. Sim. Então, e se estiver fumando e usando anticoncepcional, se tiver um histórico de trombose, se tiver um histórico de câncer na família, então tem que ser com muito cuidado. Entendi. Por isso que deve realizar uma consulta médica. Certo. Procure o seu cardiologista, mas procure o seu ginecologista. É importante os dois trabalharem juntos, né? Doutor Mário, muito obrigada, viu, pela tua presença. Deu uma aula aqui pra gente hoje, viu? Muito obrigada. Vou deixar os teus contatos aparecendo ali. Eu agradeço o convite e estou à disposição, se quiserem usar o
os meus dados aí de e-mail, de Instagram, Pode para entrar em responder contato. alguma pergunta que tenha deixado Ai, que de ser legal. feita. Muito obrigada, viu? Pois não. Vamos agora para o recado da nossa parceira aqui da TV Evangelizar, a Peregrina Brasil, que vai possibilitar você de viajar pelo mundo. Acompanhe. Olá, Carol, boa tarde. Boa tarde a todos vocês da TV Evangelizar. Estamos juntos hoje, eu, Rogério, Eu, Alessandra. para apresentar para vocês o projeto Somos Todos Peregrinos. Nós, com a TV Evangelizar, preparamos para 2022, 2023 vários roteiros com diversos padres para que você possa se organizar a conhecer a Terra Santa, Roma, o Vaticano, Itália, santuários marianos, Portugal, Espanha, França, Turquia, Grécia, ou seja, todos os locais. E nós preparamos o melhor para você. O que é o melhor? O que está incluso na nossa viagem, Alessandra? Na nossa viagem está incluso bilhetes aéreos, pensão completa, café, almoço e jantar, seguro saúde, hotéis 4, 5 estrelas e os guias locais em português. Tudo para que você possa vivenciar essa peregrinação com tranquilidade e conforto. Nossas viagens são peregrinações, mas não deixam de ser culturais. E também você, padre, missionário, fundador de comunidade, quiser preparar um grupo com toda a qualidade que a Peregrina Brasil e a TV Evangelizar vão disponibilizar para você, é só entrar em contato com a gente. Os nossos telefones e o WhatsApp é o mesmo número. 11 2942 8332 ou pelo site peregrinabrasil.com.br. Afinal, Alessandra, peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar. Realizar o seu sonho é a nossa missão. Vamos fazer um intervalo, é rapidinho, e na volta a gente vai falar sobre ciência e você vai ver como é possível desenvolver uma carne celular, que é uma célula mesmo de carne, que não é animal. Você vai entender bem certinho, porque eu vou estar com a especialista aqui já, a doutora Carla Molento, que é médica veterinária e coordenadora do Laboratório de Bem-Estar Animal da UFPR. Eu volto já. De volta com o programa A Vida em Foco desta quarta-feira, 23 de março. Hora de falar sobre ciência, sobre pesquisa, tecnologia, especialmente nesta área de reprodução celular. Então você vai ouvir agora os detalhes deste projeto que está sendo liderado aqui pela Universidade Federal do Paraná e que promete reproduzir a carne animal. Mas não é a carne como aqueles hambúrgueres que a gente vê que são vegetarianos, por exemplo. É carne mesmo, só que reproduzida em laboratório. Então a gente vai entender um pouco mais desse projeto, porque me parece assim inovador e promissor. Acho que é algo, não sei, doutora Carla, acho que veio meio que para traçar um novo caminho assim de consumo no futuro, né? Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Carol. Boa tarde. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, muito viu? Muito inovador, Carol. Muito inovador. Muito inovador. Pelo que eu entendi, o pouco que eu estudei, foi reproduzida a célula da carne animal. É mais ou menos isso? Quando se fala essa carne celular? De uma forma assim, eu sei que a ciência ela é bem específica, ela é técnica, né? Mas de uma forma assim mais simples para a gente entender. Foi reproduzida a célula em um ambiente externo, é isso? É exatamente isso, é isso, viu, Carol? Não precisa ficar insegura. Na verdade, há muito tempo já nós sabemos fazer células se multiplicarem. Sim. Só que nós sabemos fazer isso com células de organismos simples, bactérias, leveduras. Então, toda vez que nós fazemos cerveja, que nós fazemos vinho, né, que nós fazemos iogurte, que nós fazemos queijo, nós usamos desse conhecimento que o ser humano desenvolveu. Tá. Porém,
A célula de um animal, até muito pouco tempo atrás, nós não conseguíamos reproduzir fora do organismo do animal. Porque ela é uma célula mais complexa. Na verdade, não ela é é pela uma célula complexidade. menos independente. Ela depende tá. do ambiente interno do organismo. Tá. Né? E nós temos, claro, no nosso corpo, vários tipos de células. Sim. Né? Mas hoje o nosso conhecimento já permite que isso aconteça. Nossa, que legal, bem inovador mesmo. É uma forma nova de produzir alimentos que vem para trazer a solução de várias questões que são problemáticas. Né? A principal delas talvez é a própria segurança alimentar. Porque a forma como nós produzimos carne, a forma tradicional, ela tem uma eficiência baixa no uso de recursos do planeta. Então a gente não consegue produzir carne para 7 bilhões de pessoas, os 9 bilhões projetados para 2050. Né? Não temos recursos. Mas a carne celular, ela é muito mais eficiente, porque você reproduz só o músculo. Se você quiser uma carne com um pouco de gordura, você reproduz células musculares e células de gordura. E aí você tem uma produção muito eficiente e ainda com um outro benefício enorme, que é a gente não precisar criar animais em situações de produção intensiva, onde eles não têm uma qualidade de vida boa, e muito menos matar os animais, que hoje em dia é intrínseco à produção de carne. Então, de certa forma, é uma libertação que vai nos permitir produzir mais carne de uma forma melhor. Sim. E é carne, como você disse, né? Carne mesmo. É carne igual, porque ela é produzida a partir do DNA da célula, que é uma célula animal. E já foi produzido, né? Foi produzido e servido, foi lá em Londres, que foi servido... Teve uma cerimônia em 2013, Teve já uma faz cerimônia, tempo. foi colocado mais de $300 mil nessa pesquisa. Então, claro, você tá bem informada. Eu olhei teu site ali, porque é um assunto assim que a gente fala que em produção de carne, né? Primeiro que assim é ciência pura, né? Segundo que às vezes a gente pensa nesse aspecto somente da preservação animal, que já acho que é muito importante, mas ela não se limita a isso, né? Porque hoje a gente vê, né? O Brasil ele é riquíssimo em alimentos e a gente tem estrutura, campos abertos para cultivar carne, mas quantos países que não têm acesso? E não é por opção, é porque não conseguem mesmo, porque não tem essa distribuição. Então a gente fala numa escala de economia muito grande, numa escala social muito grande, a questão mesmo dos vegetarianos, dos veganos, enfim, eu acho que abre muitas possibilidades, né? Ao mesmo tempo, eu tenho assim as minhas dúvidas, né? Que eu vou aproveitar a tua expertise aqui, que tem algum risco associado a isso, porque a reprodução da célula em si, que tipos de riscos que pode trazer isso? Para o consumo, enfim, não sei se isso está claro ainda. Na verdade, a gente está né? numa fase ainda de pesquisa e desenvolvimento. Então, o único país que você pode chegar num restaurante, no cardápio, você tem uma carne celular, que é o frango celular, é Singapura, porque foi o país que regulamentou mais rapidamente. Dá para viajar para lá e já dá para comer. Dá para ir no restaurante e comer. Imagino que ainda esteja caro, mas dá para fazer isso. Ainda é bastante caro, porque como a gente está numa fase inicial de desenvolvimento, eu costumo comparar com sabe aqueles filmes que a gente vê do primeiro computador? Sim, que ocupava uma sala inteira e que só um ambiente de pesquisa num país rico poderia pagar. Sim, uma coisa inacessível, e hoje a gente né? está com o celular, todo mundo para lá e para cá. Sim. Então, isso é uma característica de inovações da ciência, né? No é começo elas são caras, mas essa curva de preço cai muito rapidamente à medida que a gente vai progredindo, no caso da carne, principalmente em relação ao escalonamento, né? Porque essa técnica de produzir as células fora do organismo, ela já é dominada em laboratório, naquelas plaquinhas de Petri, pequenas para biomedicina, para produzir pele humana para enxerto. Isso a gente já domina bem. Agora, para fazer carne, nós precisamos dominar o escalonamento, que vai fazer com que eu tenha bioreatores produzindo toneladas e o meu preço diminua a ponto de ser um preço compatível para a população poder ter acesso, né? Da mesma forma, as questões de benefícios à saúde são muito trazidas, sabe, Carol? Os benefícios à saúde vêm do fato dessa carne ser totalmente customizada. Ela é controlada, né? Eu posso fazer carne animal sem ter a gordura animal, por exemplo, que é um dos fatores de risco, né? A ingestão de gordura animal, que é problemática do ponto de vista circulatório. A questão, por exemplo, da proteína, a parte nutricional, ela é mantida nesse caso? A proteína é completamente mantida, porque a proteína, que cada carne vai ter as proteínas que são
codificadas no DNA daquela espécie animal. Então, se eu pego células de bovinos, eu vou ter carne bovina com exatamente as proteínas que tem no animal. Porque é o mesmo DNA que está coordenando. A proteína é formada por tijolinhos, que são os aminoácidos. A ordem que esses aminoácidos aparecem é coordenada pelo DNA. E o DNA é igual na célula, como no organismo vivo, como na sua multiplicação em um ambiente controlado, um bioreator. Né? É muito interessante, então, a proteína é a mesma. E em termos assim, do animal, né? Aproveitando que você é veterinária também, o que seria necessário da parte deles? Faz uma biópsia, pega como que é a extração? Porque daí, para imaginar o futuro, bem, é difícil, né? A gente imaginar nada de produção da carne em si. Mas talvez a gente chegue num ponto em que a reprodução ela seja muito mais natural e que não sirva mais de alimento. Não sei se a gente vai chegar nesse ponto, né? Eu espero muito, né? Eu trabalho com proteção animal, né? Eu tô nessa questão toda por uma motivação pela proteção animal também. De proteger os animais. Legal. Né? Então, a gente imagina que, claro, essa transição será uma transição gradativa, mas se os benefícios que parecem haver nesse tipo de produção, tanto do ponto de vista dos animais, quanto do ponto de vista da saúde humana, diminuir risco de doenças, todas as doenças zoonóticas que estão sempre, a gente precisa de uma atenção para que os alimentos de origem animal não transmitam doenças, tem todo um sistema de inspeção de carnes que os países têm, para que não haja esse risco, ou para que se diminua esse risco, ele não existe. Porque você não vai ter nenhum patógeno quando você reproduz a célula, né? As questões ligadas à segurança alimentar, como a gente já falou também, as questões ambientais, então a gente tem uma economia por quilo de carne, uma economia assim de 10% só da água necessária, que seria para 1 quilo da carne. 1 a 2% do espaço de terra. Nossa, porque é muito mais eficiente. É gigantesco, né? O impacto positivo, né? Muito grande em vários domínios, né? Até inclusive se relaciona com riscos de pandemia. Né? Sim. Então tudo está interligado. Tem a questão animal, né? Isso. Então o que se imagina que é uma nova indústria, não é um novo produto, é uma nova forma de fazer alimentos que vai nos trazer vários produtos, vai nos trazer várias vantagens. Claro que a gente imagina que isso será uma questão muito gradativa. A gente ainda precisa de muita pesquisa para que essa carne tenha um preço competitivo para estar no mercado, né? A gente precisa aí de uma compreensão por parte da sociedade do que ela é, porque hoje são tantos tipos de carne, né? Sim. A gente tem a carne vegetal, que também é uma solução estrategicamente muito interessante, ainda mais eficiente do que a carne celular do ponto de vista ambiental, a carne vegetal, e cada vez mais parecida com a carne, né? Sim. Então a gente está vendo novas formas de se produzir carne, a gente está falando carne, mas são todos os produtos de origem animal, né? Que trazem muita esperança, né? De que a gente realmente alcance a todo ser humano que existe no planeta que deseje ter esse consumo, que ele possa estar disponível, sem que com isso a gente degrade o nosso planeta e a gente cause situações de maus tratos tão frequentes em relação aos animais, né? Sim. Então as notícias são muito boas. E como que está a questão de incentivo a projetos como esse, científicos no geral? Porque eu vejo, e eu estou lembrando aqui que Vale do Silício tem alguma coisa parecida, né? Produziram ovo, mais de 70 nuggets. Startups. A gente tem muita coisa fora. Agora ver isso acontecendo aqui, né? Aqui dentro, ali na Universidade Federal, parece que é tão mais perto, né? Muito mais real, assim. É a nossa casa, a nossa casa. Mas eu te diria, Carol, que a gente saiu com um pouquinho de atraso, né? Mas a gente começa a ver um incentivo. Existem discussões no Ministério da Agricultura em nível federal, né? Inclusive deve sair um plano nacional de proteínas alternativas, que é justamente para que a gente possa... Nós precisamos de infraestrutura de pesquisa. Né? A legislação tem que caminhar junto, né? Senão a gente não consegue acompanhar o ritmo, porque lá fora, como você disse, é uma corrida do ouro. Sim. Quem dominar essa técnica vai ser o novo grande fornecedor de alimentos para o mundo, e o Brasil tem toda a condição de liderar esse processo. Até porque também nós temos uma diversidade de plantas que serão necessárias, porque não podemos esquecer que células também precisam de nutrientes. Sim. Num termo mais simples, as células também comem. Sim. A gente precisa produzir comida para elas, e essa comida será, logicamente, plantas. E temos aí o nosso mundo, né, da nossa flora para explorar em termos de possibilidades. É, muito bem colocado. Às vezes a gente fica travando, né, porque
querendo ou não, uma ideia nova, ela sempre causa um pouco de medo, né? Porque as pessoas não... É normal. Normal, né? Mas, enfim, o pessoal vai fazer. Eu acho que isso não tem como voltar atrás. Isso vai acontecer. Não. Isso vai acontecer. E se de repente a gente dominar notícia. isso, é uma vantagem não só competitiva, né? Mas de fazer de um jeito para nossa diferente, alimentação, né? dos brasileiros e para nossa contribuição para a alimentação também do mundo, né? Como a gente Muito já é um bom. Grande colaborador, né? Carla, você tem um site, né? Que é o Tem. Joio Trigo, para quem quiser também se aprofundar mais. Esse é um dos podcasts, tem várias informações. Tem várias informações. Digitar carne celular ou carne cultivada e já tem muita coisa acontecendo, inclusive informações sobre financiamentos no Brasil e no mundo, né? Tem muita coisa boa acontecendo e a gente está muito otimista. Que legal. Muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente hoje, pela tua presença aqui, viu? Foi um prazer. Eu que agradeço. Agora vamos entender um pouco mais a relação da dor de cabeça. O que é que pode estar por trás se você está simplesmente com esse sintoma? Não deixe passar batido, que pode ser algo um pouco mais sério, tá? Acompanhe. Aquela dor de cabeça que não passa pode ter um motivo que você nem imagina. Em muitos casos, a origem está nos olhos. Muitas vezes a pessoa está utilizando um óculos há muito tempo, aquele mesmo grau, um óculos que não foi trocado, e ela acha que está corrigindo o grau dela, né, que a gente chama de erros de refração, e não está sendo corrigido. O grau ele foi naquele momento ideal para a pessoa, mas às vezes um ano depois, um ano e meio depois já não é mais o ideal. Mas não é só isso. Outros problemas oftalmológicos também causam um incômodo. Um dos exemplos é o glaucoma, né, que é entendido de uma maneira mais simples como aumento da pressão ocular, né? Na verdade, esse aumento na pressão dos olhos vai levar a uma lesão no nervo óptico. Outras situações, mesmo a catarata, também não é o mais comum a catarata provocador de cabeça, a questão do embaçamento que a catarata provoca, e outra que a catarata também pode levar a esse aumento de pressão nos olhos e também pode provocar dor. 140 milhões de brasileiros sofrem com dores de cabeça, mas a maioria não sabe dessa relação com a saúde dos olhos. A dona Leoni também não sabia. Foi um longo caminho até o diagnóstico. No começo eu fui no neuro, né? Porque eu pensava que era problema meu, não era na vista, era na cabeça mesmo, né? E o doutor falou pra mim que tinha um pouco de glaucoma no olho direito e catarata no olho direito e no olho esquerdo também. Precisava de uma cirurgia. E os óculos que ela usava só pioravam a situação. O grau está mais fraco do que a minha vista, porque fazia tempinho que eu não passava fazer exame de vista. Em alguns casos, a dor de cabeça pode vir acompanhada de outros sintomas. Sim, então essa dor de cabeça sem um motivo explicado, esse embaçamento, essa dificuldade de focalizar, né? Às vezes começa a ter que piscar muito os olhos, parece que o foco não vem, um lacrimejamento excessivo e a fotofobia, que é o incômodo com a luz numa tela, né? Do celular, do computador, também são sintomas. O tratamento correto pode acabar com as dores. No caso da dona Leoni, a cirurgia trouxe o alívio tão esperado e ela até resgatou o hábito da leitura que tanto gosta. Graças a Deus melhorou quase 100% minha dor de cabeça. Vou dar uma pausa para dar tempo de você compartilhar o link deste programa com alguém. Você viu que a gente falou várias coisas aqui muito relevantes hoje. Tenho certeza que você vai conseguir ajudar alguém com esse tipo de informação. Então vai lá, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Na volta, nós vamos ter receita para você, pão de manjericão hoje, tá? Eu volto já. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco desta quarta-feira, 23 de março, ao vivo para todo o Brasil. Agradeço a tua companhia de todas as tardes. É muito bom, viu? Poder estar aí na sua casa, trazendo muitas informações diversas. Você vê que a gente se preocupa em trazer principalmente questões de saúde, questões de finanças, questões que vão fazer
você ter uma vida melhor. Por isso que chama-se aqui A Vida em Foco, porque é você que está no foco, né? E agora, a gente deixou aqui para este momento especial, porque daí dá tempo de você, com calma, olhar essa receita e já ir pensando se você vai fazer hoje, se você vai fazer amanhã. Mas é um pão com manjericão, vai ficar bem especial você fazer aí para sua família. Vamos lá. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um pão chato de manjericão. Chato? Por que será que é chato? Será que ele é chato de fazer? Será que o que é? Não, ele é chato porque nós vamos colocá-lo depois numa assadeira pequenininha e ele vai ficar parecendo uma pizza, tá? Por isso que ele é chatinho. Mas não é porque ele é chato não, na verdade ele é um pão delicioso. Bom, vamos aos ingredientes então? Nós vamos usar então 600 gramas de farinha, 350 gramas de água, 10 gramas de azeite, 8 gramas de sal, uma pitada generosa de orégano, 30 gramas de manjericão picados em folhas, né, folhas picadas, e 100 gramas de tomate picado, aproximadamente 2 tomates, sem sementes. Fermento, 10 gramas. Então, vamos à nossa massa, ok? Vamos então começar a diluir o nosso fermento com a água que nós vamos usar. Então, bem diluidinho. Não deixe pedaço na massa, não deixe pedaço de fermento sem diluir, senão pode prejudicar a sua massa depois. Eu vou começar com a parte líquida, que é a água, né? Em seguida vem o fermento. Podia ser leite, não é? Não precisava ser necessariamente água. Tem pães que vão leite, por isso que nesse caso aqui é a nossa água, a parte líquida. Eu vou colocar um pouco de farinha aqui no nosso bowl. Vou adicionar o sal também e vou mexer. É importante ir mexendo aos poucos a farinha no bowl, porque se você joga toda a farinha aqui nessa água, ela pode criar grumos. E aí você tem que sovar bastante, sabe? Para você poder homogeneizar a sua massa. Então vamos fazendo isso, deixar uma pasta. E aos poucos nós vamos colocando os outros ingredientes. Então eu vou adicionar mais um pouquinho de farinha, mexer e adicionar o azeite. Pode ser feito com óleo? Pode. Não tem problema nenhum. Óleo de coco, outro tipo de óleo, não tem problema nenhum, tá? É só obedecer às proporções. Então eu vou despejar o azeite. Na massa ainda úmida, eu vou adicionar o meu punhado de orégano, mas é um punhado, sim, um punhado bem generoso, ó, um punhado bem generoso de orégano. Agora, eu vou adicionar o manjericão também. Nossa, fica tão perfumado. E o restante da farinha. Vamos lá. Pronto. Eu vou pôr o pão agora na bancada para terminar de amassar, tá? Vamos lá. Nós vamos dividir essa massa em 2. Vamos deixar descansar e depois nós vamos esticar essa massa em 2 assadeiras pequenininhas. Se você não tiver assadeira pequenininha na sua casa, não tem problema,
tá? Pode ser numa assadeira grande mesmo e só abre a massa e vamos ver o resultado depois. Deixa assar ali. Aqui eu vou dividir em duas partes, então, são duas massas. Lembra de empurrar o ar para dentro, para elas descansarem. Olha só, de novo. Vamos deixar descansar. Então, nós vamos deixá-lo 20 minutos descansando, como sempre. Deixa ele aqui quietinho. Podemos cobrir com um plástico, como eu falo, ou um guardanapo úmido, se você preferir. Não deixe ele descoberto, nem tomando muito vento, porque senão ele cria uma crosta aqui em cima e daí fica difícil de você modelar, tá bom? Nós vamos esperar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta com o nosso pãozinho. Nosso tempo já deu aqui, ele ficou um pouquinho mais de 20 minutos e ele vai realmente estufar um pouquinho mais. O que nós vamos fazer com esse pão agora? Vou jogar um pouquinho de farinha aqui na bancada. Eu tenho duas assadeiras pequenas, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui essa massa, deixa eu desgrudá-la daqui. E o que eu vou fazer é isso aqui, tirar um pouquinho desse ar, tá? Vou abrir mais ou menos do tamanho dessa forma que a gente vai trabalhar aqui. Então aqui nós vamos estender ele na assadeira, né? Olha só, ele vai pegar quase toda a assadeira. E a mesma coisa nós vamos fazer com essa outra massa. Tá? Eu vou passar aqui um pouquinho de farinha, para que ela não grude. E vou abrir da mesma forma para colocar na nossa outra assadeira. E assim mesmo, com a ponta dos dedos, né? Abrindo a massa com a mão, rasgando a massa delicadamente. Então vamos lá. De novo, né? Vamos colocar aqui nessa pequena assadeira, olha que legal, ele fica bem certinho. E agora a gente vai decorar com o tomate picado. Eu gosto de temperar com um pouquinho de azeite e sal. Só um fio de azeite, para ele dar um saborzinho na hora que você der aquela mordida. E sal também, só um pouquinho. E vamos colocar em cima aqui, olha. Vai ficar tudo de bom. Você, se você quiser colocar tomatinho cereja, fique bem à vontade. Corta ele pela metade e daí você pode distribuir em cima da sua massa. Esse daqui é o tomate normal mesmo, redondinho, ou tomate italiano, que você vai colocar picado sem semente na tua massa. E nós vamos deixar agora ele crescer mais um pouquinho, até ele quase dobrar a altura dele, e forno. É um pão que assa bem rápido, porque como ele é um pão chatinho, ele vai assar mais rápido do que qualquer outro pão que você fizer. Ele vai levar aí uns 20 minutos, mais ou menos, 25 a 180 graus. Tá legal? Então agora nós vamos deixar ele crescer e depois disso eu volto com ele assado. Tá legal? Pensa num pão bom. É um pão chato, parece uma pizza, mas é um pão de manjericão. Delicioso. Ó, mas estava na ponta da língua aqui. Eu fiquei o tempo todo aqui, ó, falando, pessoal, isso parece uma pizza, Porque manjericão, e ainda com aquele tomate no final, ó, eu sou suspeita para falar, viu? Porque adoro manjericão, adoro receita salgada. Só preciso do teu conhecimento para saber se você fazendo aí na tua casa, se vai ficar bom. Porque sabe que a mão da cozinheira ali dá um toque todo especial, né? Então vai lá, faz o teu pão chato, tira esse nome aí, que não tem a ver com esse pão aqui não, mas faça esse pão e conte pra gente o que você achou, até porque, assim, essa receita pode até substituir uma janta aí hoje, né? Bem fácil. Agora a gente vai falar sobre diabetes, graças a Deus que a gente não tinha um doce aqui para pôr hoje para você, porque diabetes é algo silencioso que você precisa estar alerta, então preste atenção nessa matéria. Uma
doença silenciosa e perigosa. O diabetes afeta mais de 460 milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil, mais de 16 milhões vivem com o problema. O Claudemir é um deles. O diagnóstico veio após um exame de rotina. Numa dessas rotinas, foi diagnosticado um número muito alto da glicemia, e para mim aquilo lá foi um diagnóstico muito forte, mas foi a minha salvação. O diabetes é diagnosticado quando o pâncreas não produz o hormônio da insulina na quantidade suficiente para regular o açúcar no sangue. Existem vários tipos da doença. O diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune. Então, são anticorpos que vão, normalmente, alguém que teve já uma virose, faz aquele vírus, entra no pâncreas, faz uma alteração daquela célula beta e vai o teu anticorpo e não reconhece a célula beta. E você destrói a célula beta, que é a célula produtora de insulina no pâncreas. Na realidade, o diabetes tipo 1 é mais comum em criança e adolescente, mas ele pode afetar qualquer idade, tá? O diabetes tipo 2, ele é mais comum em pessoas obesas. 80% das pessoas que têm diabetes são obesas. Mas também tem diabetes tipo 2 em pessoas com peso normal, né? Sem o sobrepeso. E o diabetes gestacional é aquele diabetes que começa e termina na gestação. A mulher que teve diabetes na gestação, terminou, não tem diabetes, mas ela é de alto risco para desenvolver diabetes no futuro. O excesso de uso de álcool ou por uma litíase, né, cálculo de vesícula, pode provocar uma pancreatite. E essa pancreatite pode levar a um diabetes também. Apesar de ser uma doença silenciosa, alguns sintomas podem indicar que algo está errado. Urinar muito, tomar muita água, ter aumento de apetite com perda de peso. Com o tempo, a doença pode comprometer outras funções do organismo. O diabetes é a principal causa de doença cardiovascular. Então, quais são as doenças cardiovasculares? O AVC, né, derrame, e o infarto. O problema é quando a pessoa tem diabetes e não sabe. A doença pode afetar qualquer um. Aqui no Brasil, 46% da população ainda não teve o diagnóstico. Nesse caso, os riscos para a saúde são maiores. É muito comum ainda que os pacientes recebam diagnóstico de diabetes quando internaram por um infarto, por exemplo. Ou receba o diagnóstico de diabetes quando for fazer um exame de vista para o Detran. O diabetes não tem cura. O tratamento é feito com medicamentos e mudanças na alimentação. Para se prevenir da doença, o único jeito é mudar alguns hábitos. Se você fizer uma caminhada, 30 minutos, 5 vezes na semana, ou 50 minutos 3 vezes na semana. Fechando 150 minutos por semana de uma atividade moderada é efetivo para você prevenir o diabetes. Foi o que o Claudemir fez após descobrir a doença, mas ele garante, é possível levar uma vida normal. No meu entendimento, você leva uma vida normal, uma vida tranquila, com regras, com as maneiras da vida do dia a dia. Metade do seu problema é resolvido com remédio, e a outra metade é com a sua atitude de principalmente exercícios físicos. É bom a gente ficar alerta mesmo, apesar de muitos dos sintomas ali serem talvez um pouco, assim, irrelevantes, né? Quando você fala, bom, perda de peso, todo mundo vai ficar meio assim, né? Ninguém perde peso à toa, né? Sem perceber. Mas os demais é importante você ficar alerta, porque qualquer coisa, se você souber, é melhor, porque você tem como agir, né? Vamos para o nosso quadro hoje do Evangelizar Ensina. Você vai aprender mais sobre esta ilustre pessoa que é Charles Darwin, que fez grandes histórias aí na humanidade. Vamos lá.
A evolução é a chave para entendermos a história da vida do nosso planeta. É através dela que compreendemos as modificações no decorrer do tempo. O Evangelizar Ensina de hoje é dedicado a um dos homens mais importantes para a ciência, Charles Darwin. Esse naturalista inglês é autor do livro A Origem das Espécies. Darwin foi um importante cientista que propôs o mecanismo da seleção natural para explicar a evolução da vida humana. Ele trabalhou essa teoria ao longo de 20 anos, após a famosa viagem a bordo do navio Beagle. Durante a expedição, coletou espécies de plantas e animais. Essa jornada, que durou 4 anos e 9 meses, foi essencial para que Darwin compreendesse melhor a ideia de evolução. Uma das conclusões que esse cientista chegou é de que as espécies vivem uma luta constante pela sobrevivência. E é nesse contexto que a seleção natural acontece. A teoria de Darwin explica que o meio seleciona o organismo mais apto a sobreviver em um determinado local. Esse organismo se reproduz e passa suas características aos seus descendentes. Desse modo, as variações que permitem a sobrevivência permanecem ao longo das gerações. A curiosidade de Darwin pelo mundo natural era tamanha que ele era capaz de enxergar questões importantíssimas que a maioria das pessoas sequer prestaria atenção. Suas ideias provocaram grandes polêmicas. Darwin só se tornou dominante na comunidade científica a partir da década de 30, quando os avanços da biologia molecular e da genética começaram a ser comprovados. Espero que tenha gostado das curiosidades de hoje. Te encontro no próximo vídeo. Até mais! O que será que Charles Darwin diria sobre a carne celular, né, sendo feita no laboratório? Interessante a gente pensar, né, na evolução de tudo que acontece, e interessante você pensar a respeito, entender como que tudo isso impacta o seu meio. Fica tudo disponível para você, o que a gente passou aqui hoje, lá no YouTube TV Evangelizar Oficial. E amanhã eu volto com muito mais para você. Às 3h30 da tarde estou aqui ao vivo para todo o Brasil. E agora você fica com as principais notícias do dia com o Pauta Aberta. Até amanhã.